Olá pessoal, eu sou Marcelo Shoa, eu falo de Fortaleza, Ceará. Hoje, 5 de agosto de 2020, esse é o canal Direito e Política com Marcelo Shoa. Eu trago uma boa nova de que a TV 247 passa a divulgar esses vídeos, já fez isso nos 2 vídeos anteriores, e ontem o Leonardo Atushi me comunicou que seria veiculado com uma certa frequência. Isso nos honra demais, saber que nossos comentários têm nível de divulgação no 247, inclusive nos alimenta de uma sensação de que o caminho está certo, de que a análise está sendo feita de maneira correta, e isso é muito bom, porque dá aos vídeos uma circulação maior, bem maior, o que faz com que os nossos interesses sejam satisfeitos, levar essa reflexão para o maior número de pessoas no país e no mundo. Portanto, agradeço desde já a TV 247 pela deferência, pela honra da divulgação, pela consolidação dessa parceria, e na figura do Leonardo Atushi e de toda a equipe, fica aqui o meu abraço e o meu compromisso de tentar sempre buscar fazer reflexões esclarecedoras para o ambiente político-jurídico nacional. O tema de hoje que eu gostaria de questionar é sobre a exclusão da delação do Palocci do processo do Lula ontem pelo Supremo Tribunal Federal por uma de suas turmas. Pois bem, todos nessa altura do campeonato já devem ter recebido vídeos os textos dos votos que foram proferidos pelo ministro Lewandowski e pelo ministro Gilmar Mendes. Eu só vou fazer uma análise rapidamente de conjuntura sobre aquilo ali. Essa decisão do STF, ela se deu em reprimenda de um dos episódios mais dantescos, chega a ser pitoresco de tão dantesco, já patrocinados em toda essa saga de perseguição do ex-juiz Moura em cima do presidente Lula. Veja só, o ex-juiz utilizou uma delação que ele sabia que não poderia ser utilizada para efeitos de julgamento, porque a delação tinha sido recusada pelo Ministério Público Federal. A delação foi recusada pelo Ministério Público Federal porque ela não tinha elementos que justificasse coerência entre fatos e comprovações, comprovações mínimas. Portanto, ela teria que ser desqualificada, como de fato foi pelo Ministério Público Federal. Naquela delação, o delator falou tanto o que queriam que falasse os acusadores, que a delação ficou desqualificada. Ainda assim, o ex-juiz pegou aquela delação, sabendo que ela não poderia prestar para o processo, trouxe para dentro do processo, e pior, deu publicidade àquilo ali. Claro, o objetivo do juiz era exatamente dar publicidade da delação para que as veleidades, para que os absurdos que foram ditos pelo delator contra o presidente Lula viesse a público a uma semana das eleições de 2018. O objetivo do juiz Moro era fazer o que ele sempre vinha fazendo, interferir na ordem política nacional. Claro, beneficiando quem? Beneficiando o candidato que eventualmente foi eleito e que lhe deu o cargo de ministro da Justiça. Vejam só que imoralidade foi praticada nesse caso específico. Não foi a única. Ela vem numa sequência absurda de elementos que justificam que aquele juiz era suspeito, que aquele juiz ele era seletivo, que aquele juiz não honrava a toga que utilizava. Mas, o que não sabia o ex-juiz Moro, que depois se tornou ministro da Justiça do governo que não teria sido eleito se ele não tivesse impedido o presidente Lula de se candidatar, porque as pessoas queriam votar no presidente Lula, mas como não votaram, não puderam votar, Lula ficou fora da campanha, como ele tentou descreditar a imagem do Lula, como ele tentou desqualificar a imagem do PT, em decisões esdrúxulas como essa, criminosas como essa,
dentro de um pool, né, de um conjunto de fatores em que estavam um absurdo de uma organização criminosa de divulgação de fake news a favor do outro deputado e contra o Fernando Haddad, acabou sendo eleito este, que aí está, e que beneficiou o Moro com o cargo de ministro da Justiça. O ministro da Justiça, enquanto ministro da Justiça, ele esteve lá compactuando com tudo desse governo, até o dia em que teve interesses contrariados e saiu do governo chutando a barraca. Pois bem, o que não sabia o ministro Moro, que pensava que ia ser indicado para o STF pelo Bolsonaro, era que quando o recurso sobre esse processo da delação do Palocci chegasse lá no STF, ninguém tivesse mais achando graça disso, né? Dessas maracutaias, dessas fraudes, dessas picuinhas, dessa forma mesquinha de tratar o direito, dessa forma de ridicularizar a justiça. Ninguém está mais achando graça disso, e foi aí que o ministro Lewandowski deu aquele voto determinando a retirada dessa delação dos autos, por força de que ela não prestava para estar nos autos, porque ela tinha se desqualificado do Ministério Público e porque o juiz utilizou, movido por interesses claramente políticos, e isso foi também reforçado pelo ministro Gilmar Mendes. Então, ex-juiz Moro, saiba o senhor que o cerco está se fechando, as peças estão se juntando, e o dia em que o senhor terá que prestar contas com a sociedade e com a justiça de todos esses desmandos que o senhor praticou, abusando da autoridade, traindo a justiça, esse dia está chegando. É uma pena que todo o mal, que todo o prejuízo que foi causado aos direitos individuais, aos direitos fundamentais do ex-presidente Lula, que não foi tratado como pessoa dentro do processo, não poderão ser reparados. E nem o direito do povo brasileiro, né, de ver eleito quem gostaria de ver eleito, portanto, uma fraude ao processo democrático, e que hoje sofre na pele o resultado disto que está aí no governo. Enquanto o Brasil chega a 96 mil vítimas de Covid-19, com quase 3 milhões de contágios, mais de 1.000 óbitos diários, o governo tentando emplacar a CPMF para tributar ainda mais o brasileiro e a brasileira, penalizando, sobretudo, o miserável. E pior, oferecendo ao Centrão a possibilidade de desonerar ainda mais a folha de pagamento, quer dizer, jogando no lombo do trabalhador tão sofrido, que já vem sofrendo de forma tão dura as consequências do golpe de 2016 e as consequências econômicas de um governo falido. Será mais uma vez o trabalhador brasileiro que irá pagar por isso. E a culpa é sua, né, por ter transformado a Lava Jato nisso que foi transformado, nesse trator de depauperação da estabilidade nacional, de criminalização da política, de facilitadora do crescimento do fascismo, de entrega da soberania nacional, de promiscuidade com o FBI, de abuso do direito, de ignorar os direitos fundamentais das pessoas e cercear a livre defesa. A Lava Jato, que contribuiu com a quebra da economia nacional, com a quebra de empresas, com a geração de milhares de empregos, sem falar nos prejuízos individuais das pessoas envolvidas. Que bom que está chegando o dia em que será feita justiça, pelo menos com relação a esse ponto. O que se espera é que essa suspeição do Moro seja de fato reconhecida, que seja levada para dentro do habeas corpus do presidente Lula, para que haja nulidade de todos esses processos, porque eles são radicalmente nulos. E aqueles que transitaram em julgados, se não forem declarados nulidade absoluta e que, portanto, se eles não forem tornados inutilizados, eu não sei de que maneira isso vai ser de forma
feito de forma jurídica, mas que eles sirvam para que ações rescisórias sejam rescindidas dessas sentenças absurdas que jamais teriam sido prolatadas se no cargo de juiz tivesse uma pessoa realmente responsável, realmente atida à sua função, à sua prerrogativa funcional de um magistrado com M maiúsculo, e não um minúsculo, um irresponsável, um traiçoeiro, um juiz que nunca escondeu sua vontade de fazer política. Eu sou Marcelo Shoa, eu falo de Fortaleza, Ceará. Hoje, 5 de agosto de 2020, esse é o canal Direito e Política com Marcelo Shoa. Lá no Twitter e no Instagram, eu sou @MarceloShoa_, M e U maiúsculo. E no Facebook, eu sou Marcelo Shoa. O canal Direito e Política com Marcelo Shoa está sendo replicado pela TV 247. Eu agradeço mais uma vez à TV 247, ao Leonardo Atucha e a equipe por essa deferência. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha, me procura lá nas redes, sugira os temas que, um a um, a gente vai, com o tempo, levantando aqui as reflexões que são importantes para qualificar a sociedade brasileira com a informação de qualidade. Tudo de bom, sucesso e felicidade para todos nós.